Então, a nossa Juneira, a nossa casa de Eurípides, vai fazer o estudo para todos nós hoje. Bom, boa noite a todos, encarnados e desencarnados. É sempre bom estarmos aqui, né? Se bem que as últimas vezes que eu tenho vindo, sou sempre acompanhada de um susto, chego em cima da hora, né? Embora eu more relativamente longe, que é o Recreio, mas eu saio em média com 2h30 de antecedência, 3, mas não consigo chegar. Mas quem sabe, né, de acordo com o tema aqui, quem sabe, né, o tema de hoje, né, que é esquecimento do passado, quem sabe se também eu não ajudei a tacar fogo em Roma, né, e a cidade ficou empolvorosa, então agora eu encarnei na cidade do Rio de Janeiro, que está toda, né, remexida com obras. Mas, brincadeiras à parte, finalizando o estudo do capítulo 7, né, que é da segunda parte do Livro dos Espíritos, que todos sabemos que deu origem a essa segunda parte ao livro Céu e Inferno, nós vamos finalizar esse capítulo 7 com o item esquecimento do passado. E o esquecimento do passado é motivo de indagação, né, entre os que ouvem a doutrina espírita, entre os que leem a doutrina espírita, né, toda a literatura maravilhosa que a doutrina tem, e até entre os que estudam a doutrina espírita. Mas por que ainda fazemos essas indagações, muitos fazem, né, a respeito, né, do conhecimento ou não das vidas passadas? É porque normalmente nós costumamos não refletir sobre o que lemos, sobre o que ouvimos, sobre o que estudamos. É importante que nós reflitamos sempre, né, sobre o que estamos ouvindo aqui na Casa Espírita, sobre o que estamos estudando, e principalmente sobre o que estamos fazendo com as informações que a doutrina espírita nos dá. Estamos aplicando no nosso dia a dia? Estamos realmente comprometidos conosco, né, em mudarmos o nosso caminhar, em seguir as diretrizes que a doutrina espírita nos dá, né, nos dizendo, né, que o caminho é o caminho do amor, é o caminho do perdão, é o caminho da benevolência, é o caminho do autoconhecimento, enfim. E então são essas reflexões que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Porque se nós refletirmos sobre todas as informações que recebemos na Casa Espírita, nós vamos perceber, né, que já não fazemos tanta questão mais de saber quem fomos em outras reencarnações, né? O que acontece conosco nessa encarnação, o porquê dos acontecimentos da nossa atual reencarnação, enfim. Essa reflexão é que vai realmente nos dar essa segurança, né? E Kardec nos diz que o esquecimento que se dá na vida corporal nos mostra a sabedoria divina. E a doutrina, como sempre, né, é uma doutrina que não nos impõe, mas nos leva a raciocinar, né, nos leva à fé raciocinada. Não nos diz que é assim porque Deus quer, né? Não, a doutrina nos diz que somos herdeiros de nós mesmos, né? Que nas encarnações passadas, né, nós tivemos determinados comportamentos. Nessa atual, os bons comportamentos serão seguidos, mas, né, os nossos deslizes morais terão que ser corrigidos. E Kardec, no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, no item 11, ele nos diz que o espírito não readquire a lembrança do passado somente com a morte. Ele não a perde, pois mesmo encarnado, durante o nosso sono, o espírito desfruta de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Sabe porque sofre e sofre justamente. Porque muitos, né, a informação que nós temos normalmente é essa, né? Só
voltaremos a saber o que fomos no passado quando voltarmos à pátria espiritual, né? Mas também sabemos que durante o nosso sono, o nosso espírito se liberta. E isso faz com que nós, né, tenhamos mais uma certa, uma concessão de chegarmos no mundo espiritual e, às vezes, sabermos realmente, né, convivermos com o nosso passado. E Emmanuel também nos esclarece dizendo que reencarnamos com a hipnose natural como recurso básico. Ou seja, o esquecimento, né, que a providência divina nos dá, é essa hipnose natural. Esquecimento que se inicia no plano espiritual antes de reencarnarmos, continua na vida fetal e consolida-se, enfim, com o renascimento. Então, esse nosso esquecimento do passado já é preparado desde que, né, nos propomos a reencarnar. Então, lá na pátria espiritual, lógico, né? Assim, aqui chegamos com o caminho da redenção livre e desimpedido. Ou seja, chegamos aqui com a nossa mente zerada, momentaneamente, né? Mas trazendo o que já adquirimos, as nossas tendências, né? As nossas conquistas morais, boas ou ruins. Porque sabemos que o nosso arquivo moral, o nosso arquivo espiritual, o nosso arquivo científico, irá conosco para sempre. Daí nós nos preocuparmos, sim, e nos instruirmos, né, em usufruir de um conforto material maior, porque estamos no mundo material, mas temos que prestar muita atenção no nosso desenvolvimento moral, no nosso arquivo moral. Temos que enriquecê-lo, né, com as nossas aquisições dentro da lei de amor. Porque sabemos que quando voltarmos à pátria espiritual, tudo que temos aqui ficará. Mas tudo que somos conosco irá, né? E se nós também não tivermos uma boa base moral, né, dentro da lei de amor, dentro da lei divina, nós somos aqueles, talvez, que fazem mau uso do que têm. Fazem mau uso do conhecimento. Nós vemos os exemplos da internet, é muito boa, né? Mas quanta gente usa a internet para prejudicar o outro? Por quê? Porque não tem uma base moral. Então, essa tem que ser a nossa maior preocupação, formarmos essa base moral para sabermos usar bem todas as nossas potencialidades, todas as nossas faculdades, não é? Então, cabe-nos escolher aqui, quando reencarnados, que caminhos deveremos seguir, ou queremos seguir. Se é o caminho da luz ou se é o caminho da sombra, né? E ainda nesse item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz: se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. E o é, se nós prestarmos atenção no nosso dia a dia. Não é? Porque há pessoas que vivem presas ao passado. Elas não aceitam o progresso, né? Não aceitam caminhar, né? Esquecendo-se que a natureza em nós é o quê? É de movimento, é de progresso, é de realmente, né, nos adiantarmos, porque sabedores que teremos muitas reencarnações, quanto mais aquisições morais, aquisições culturais, né, nós tivermos, melhores retornaremos, né? Poderemos ser mais úteis porque temos meios de ajudar mais, né? Porque tudo que nós temos e tudo que nós somos, Deus permite que nós tenhamos essas aquisições, mas para que compartilhemos uns com os outros tudo que temos e tudo que somos. Não adianta eu saber muito, estudar muito só para mim, não é? Imagine se os cientistas pensassem assim. O Seib, ao descobrir a vacina da poliomielite, né? Ah, não, essa eu vou guardar só para a minha família.
Na minha família, criança nenhuma vai ter, né, poliomielite, imagino. Né? Mas sabemos que não, que os cientistas são espíritos que vêm alavancar o progresso da humanidade. Né? São aqueles que não guardam os talentos. Né? Eles multiplicam tudo que Deus lhes deu. Não é? Então, essas pessoas que se orgulham de ser conservadoras, né? Que ficam assim presas, paradas no tempo e no espaço, se nós prestarmos bem atenção, às vezes elas agem assim por comodismo, com medo, né, de sair da sua zona de conforto. Ah, mas se não der certo, ah, mas né, o que vão falar? Ah, mas não. Nós temos que ser precavidos, mas temos sim que nos aventurar. Ah, mas agora, já passei dos 50 anos, vou estudar ainda? Qual o problema? Né? Mesmo que já passou das 18 horas, que está aqui uns 60, 70, é útil estudar. Volta e meia nós estamos tendo notícias de pessoas com 80 anos, né, como uma senhora recentemente, passando para a faculdade de medicina. E ela, por que com 80 anos? Que era o sonho dela estudar medicina, mas o marido não deixava. O marido morreu, ela foi estudar, fazer cursinho, fez vestibular e passou. 86 anos. Ah, mas não vai se formar, vai morrer antes, né? Sempre tem aquele, né, iluminado que diz, ela não faz mal. Quando perguntaram isso a senhora acha que a senhora vai se formar? Ela, se eu não me formar, eu tenho certeza que eu vou chegar lá em cima mais esclarecida. Então, é essa preocupação que nós temos que ter conosco, né? Procurar cada vez mais melhorar o nosso arquivo nas mínimas coisas, seja nos afazeres da casa, né? Seja no trabalho. Não nos estagnarmos, ficarmos, mas eu fiz isso há 10 anos que eu faço o mesmo serviço, né, aqui nessa firma. Mas há maneiras, né? Agora, eu copio tudo à mão, mas agora tem o computador. Ah, mas eu não sei, vai aprender. Né? Não podemos ficar presos a isso. Né? E tenhamos, então, o que Jesus nos disse. Né? O Jesus foi o nosso maior incentivador. Se nós prestarmos atenção a várias passagens do Evangelho, está Jesus nos incitando ao movimento. Levanta-te e anda. Né? Ele nos disse. Ele nos disse, não, vou te carregar no colo, pode deixar. Não, levanta-te e anda. Vai cuidar da sua vida. Faça a sua parte, porque eu já fiz a minha. Né? Batei e abre-ser-vos-á. Outro ensinamento de Jesus, nos conclamando a ação, a não ficarmos parados no tempo. Né? Ah, mas eu me aposentei, eu sempre sonhei na minha vida em me aposentar e não fazer mais nada, não saber mais de nada. Vai acabar ficando doente, numa cadeira, né? Numa poltrona, num sofá, depressivo, sem saber de nada que acontece no mundo, não é? Não, se aposentou, vai procurar fazer coisas diferentes do que fez 35 anos. E vocês vão perceber que nós vamos nos sentindo mais úteis. Não há alegria maior do que nós nos sentirmos úteis. Vai conversar com o vizinho, que você sabe que ele mora sozinho, vai visitar um doente, né? Vai visitar um parente. Enfim, há 1000 maneiras de nós, né, caminharmos, não ficarmos estagnados, presos, né, a nós mesmos, né? E a cada etapa do nosso caminhar, nós vamos percebendo que vamos acumulando os valores morais, né? Valores intelectuais, que vão nos ser úteis nas próximas reencarnações nossas. Né? Porque sabemos que estamos sobre a lei de progresso. Não há como nós chegarmos, tanto na Terra como na pátria espiritual, e ficarmos estagnados. Podemos até ficar por um tempo. Mas a própria espiritualidade se encarrega de nos impulsionar, à medida em que nós nos mostramos, né, acomodados.
E também quanto ao esquecimento do passado, em mundos mais elevados, quando Kardec pergunta se nos mundos mais elevados os homens compreendem que são mais felizes do que nós, os espíritos respondem que no mundo onde se inicia a perfeição moral, né, a perfeição espiritual, onde não se faz mais o mal, o espírito tem uma capacidade de recordação do passado e não se perturba com elas, né? Então, vejam bem, por que não se perturbam? Porque, por exemplo, nós que estamos no nível inferior, se nós soubéssemos realmente quem fomos, será que nós caminharíamos com essa serenidade, né? Ou talvez com essa intranquilidade que temos na vida atual? Porque nos mundos mais elevados, espiritualmente, eles não se perturbam quando se dão conta da sua vida passada, né? Eles procuram se conscientizarem de que aquilo realmente aconteceu, foi ruim, mas eles não fazem mais, não é? E eles aprendem com os equívocos. E é isso que nós precisamos também, né, ter em mente. Temos que aprender com os nossos equívocos morais. Não ficarmos presos à culpa, presos ao passado, presos ao remorso, presos à mágoa, né? Nós temos que... Passou, aconteceu, eu fiz, foi errado, mas o que eu posso fazer para consertar? Como os espíritos superiores fazem, não é? E entendemos também que, com isso, que as recordações do passado, elas são de acordo com o nosso nível moral. Se nós somos espíritos mais elevados, nós vamos nos recordar, né, da nossa anterior, ou das anteriores reencarnações. Mas nós que já estamos num planeta de provas e expiações, para nós é visível, né, que essas recordações, essas certezas de quem fomos em vidas passadas, nos atrapalhariam o nosso caminhar aqui na Terra. Por quê? Porque nós, às vezes, não nos perdoamos, né? Nós temos dificuldades em perdoar o outro e muito mais dificuldade em nos perdoar. Porque nós ainda somos aqueles que ficam presos, né, a sentimentos negativos. Se é chamado para trabalhar na casa espírita, não, mas eu não posso. Eu lembro, eu fiz aquela coisa ruim, fora da lei divina. Eu não sou capaz ainda, né? Eu não me sinto capaz de ajudar na casa espírita. Que isso? André Luiz nos diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Se formos chamados, temos que ir, atender ao convite. Atender ao convite que a espiritualidade nos faz para que nós possamos caminhar, né? Mas eu vou sair da minha casa mais cedo para botar água no copinho. Experimenta chegar na casa espírita e não encontrar o copinho. Aí a gente vai dar valor àquela água no copinho. Experimenta chegar aqui e encontrar o salão sujo, as cadeiras desarrumadas, não é? Mas se nós formos chamados para arrumarmos as cadeiras, né, talvez nós recusemos, né? Então é essa atenção que nós temos que dar aos convites que a vida nos faz para que possamos ser úteis, para que possamos evoluir, porque só evoluímos através do trabalho. Ninguém evolui, né, estudando em casa, decorando todas as perguntas do Livro dos Espíritos. Pode me perguntar que eu sei todas de cor. Doutrina espírita não é para se compreender, para se saber de cor. Doutrina espírita é para se saber de coração, vivenciando, colocando no nosso dia a dia. E a chance que nós temos de colocar a doutrina em prática é trabalhando. Trabalhando por nós, trabalhando pelo outro, trabalhando.
não é estagnado, esperando se aposentar, esperando tirar na loto, esperando ter tempo para ir colocar o amor em movimento. Não. O nosso momento é agora. É nessa reencarnação que estamos sendo chamados. E temos que nos esforçar para sermos os escolhidos, assim como o foi Eurípides Barçanufo, não é? Ele foi chamado e fez-se o escolhido. A vida de Eurípides Barçanufo é o Evangelho segundo o Espiritismo todo. Se nós pegarmos a vida de Eurípides Barçanufo e formos, né, comparando com os capítulos do Evangelho, com as parábolas de Jesus, nós vamos perceber que Eurípides se enquadra em todos os capítulos. Ele se fez o escolhido. E nós também podemos sê-lo, mas temos que ter vontade e coragem, não é? Então, devido à nossa infância moral, as recordações do passado atrapalhariam o nosso caminhar. Por quê? Porque nós ainda não sabemos como lidar conosco, com as nossas imperfeições, né, com as nossas limitações. Mas temos que aprender a lidar primeiro conosco. Daí a importância do autoconhecimento de que tanto nos fala a doutrina espírita. Ah, mas toda vez que eu vou à casa espírita, eu ouço falar só isso. Autoconhecimento, reforma íntima, caridade, perdão. Quando nós nos pegarmos fazendo esses questionamentos, é bom nós nos perguntarmos. Mas eu já pratico tudo isso que eu ouço toda vez que eu vou à casa espírita? Se eu não pratico, é porque eu ainda preciso ouvir muitas vezes. Jesus nos fala de amor, de perdão, de compreensão há 2000 anos, né? E nós ainda não os praticamos totalmente. Então temos que ouvir sim. Graças a Deus ainda ouvimos na casa espírita sempre, né? Autoconhecimento, reforma íntima, amor, perdão. Então, nós, por não sabermos lidar conosco, às vezes nos envergonhamos de atos que fizemos há um mês atrás, de atitudes, né, contra a lei de amor que tomamos há um ano atrás. Imagine se soubéssemos tudo o que fizemos em outras reencarnações. Não teríamos condição, não é? Ficaríamos travados por nossa culpa, por nosso remorso, por não entendermos que caminhamos. Aconteceu, já passou, o que é que eu posso fazer para melhorar ou para corrigir aquele estrago que eu fiz, comigo e com o outro. E tocar a vida para frente, né? A doutrina espírita de esperanças e consolações. Esperança que nos é dada a partir do momento em que entendemos que nós somos os construtores do nosso caminhar. Não é o outro que vai me fazer infeliz, não é o outro que vai retardar a minha evolução, sou eu que decido, né? Essa é a grande esperança que a doutrina espírita nos dá. Então, nós sabemos que erramos, né? Mas não conseguiremos, se não nos conhecermos, se não aprendermos a lidar com as nossas imperfeições, não conseguiremos dar um passo avante, né? E ficaremos, como eu já disse, paralisados na culpa. A culpa não é para nos acompanhar para sempre. A culpa é para nós refletirmos, né? Chegarmos realmente à conclusão que fomos os causadores de alguma coisa, de algum sofrimento, para nós ou para o outro, mas principalmente, né, nós não podemos ficar sentados, como se diz, na cadeira da culpa. A culpa é para nós refletirmos e caminharmos, né? Como eu já disse, perguntarmos o que é que eu posso fazer, né, para melhorar o estrago que eu fiz, para consertar o estrago que eu fiz, né? E caminhar. E quanto a saber do passado, nem sempre, como já dissemos, nosso passado pode ser revelado para nós, pode ser revisto, né? Há alguns casos que pessoas, através de revelações espirituais,
ficam sabendo algo de seu passado. Mas isso só é revelado quando a espiritualidade acha que realmente vai ser útil à pessoa. Vai ajudá-la no seu caminhar, não é? Vai ajudá-la a curar, às vezes, uma fobia, né? Então, quando há utilidade, né, nós conseguimos saber, né, o que fomos no passado. Mas isso em raríssimos casos. Não adianta ir a cartomante, não adianta ir a vidente, porque o que vai nos dizer o que fomos é o que somos atualmente. Se nós prestarmos atenção em nós vamos nos percebendo quem fomos no passado. Se fomos pessoas autoritárias, se fomos pessoas benevolentes, generosas, se fomos egoístas, porque trazemos todos os ranços, né, de nossas reencarnações passadas, os bons e os ruins, né? Então, coloquemos a nossa fé em nós, fé em Deus, fé na espiritualidade que está sempre nos ajudando para caminharmos, para evoluirmos, para não ficarmos, né, parados na culpa ou no remorso. Procuremos desenvolver esse amor enorme que Deus colocou em cada um de nós. Procuremos fazer germinar as sementes do bem que todos temos. Todos. Ah, mas como é que hoje em dia a violência está tão grande? Essas pessoas que praticam a violência têm o amor? Têm. Têm. Né? Mas, às vezes, são pessoas que nunca ouviram falar de Deus, de Jesus. São pessoas que, às vezes, nunca receberam um abraço, que passam um dia sem alguém lhes dar um bom dia, sem alguém lhes dirigir uma palavra. Né? Daí a importância de nós fazermos prece pelos que sofrem. Porém, mais importante ainda é fazer prece pelos que fazem sofrer. Porque esses é que estão precisando muito mais. Né? E nós, quando cobrarmos dessas pessoas uma atitude cristã, é bom que nos lembremos que nós, que já frequentamos a casa espírita, às vezes cometemos atos que ficamos, né? Como é que eu pude fazer isso? Eu que tanto, né? Que tanto estudo a doutrina, que procuro seguir a doutrina. Nós ainda deslizamos. Imagine quem foi criado na rua, ou quem foi criado num lar, com pais completamente desajustados, desequilibrados, não é? Então temos que orar pelos que sofrem, mas também pelos que fazem sofrer. Pedir a Deus que lhes fortaleça para que eles possam caminhar, sair dessa encarnação melhores do que a que chegaram, né? E assim, fortalecidos na fé em Deus e em nós, e na certeza de que o Pai nos deu o esquecimento por nos amar, né? Não preocupemos-nos com o nosso passado, mesmo tendo a certeza de sermos herdeiros de nós mesmos. Porque isso é uma coisa que nós temos que ter em mente. Somos herdeiros de nós mesmos. Né? Ninguém deixa para nós a sua impaciência, a sua raiva ou a sua bondade. As nossas virtudes são adquiridas por nós, assim como também, né, os nossos vícios também são mantidos por nós. E preocupemos-nos sim, não com o passado, mas sim com o nosso presente, pois é nele que estamos construindo as nossas futuras reencarnações. Não fiquemos presos ao passado, não fiquemos na expectativa do futuro. O que eu serei na próxima reencarnação? No momento, eu tenho que voltar toda a minha atenção para a minha presente reencarnação, que é uma grande oportunidade que Deus está me dando novamente. Que é um voto de confiança de Deus em cada um de nós. Todos os dias pela manhã, quando nos dermos conta que estamos acordados, devemos agradecer a Deus. É como se Deus nos dissesse: vou lhe dar mais 24 horas. Faça-se feliz.
porque realmente somos nós que temos que nos fazer felizes. Ah, mas como é que eu posso ser feliz com essa família, com aquele chefe, com aquele vizinho, com aquele amigo? Pode. A nossa felicidade depende do nosso olhar perante as situações que a vida nos mostra. Né? Tem gente que se aborrece com uma simples palavra. Né? Tem outros que você fala, a pessoa vem, agride verbalmente, ela fica tranquila e segue o seu caminho. Né? Então, como sempre, depende de nós o dia ser feliz, né? O nosso dia ser feliz. E a maneira melhor que nós temos para conduzir o nosso caminhar hoje, né, é trabalhando no bem. É não deixando para amanhã o que podemos fazer hoje. Dizem que a maneira mais rápida de ser infeliz é deixar para amanhã todo o bem que podemos fazer hoje. Então, não sejamos aqueles, né, que ficam, não, fazer o bem, perdoar fulano, né, porque nós, na hora de fazermos o bem, nós somos lentos. Na hora de fazermos o mal, nós somos rápidos, né? Comigo é assim. Eu tenho pavio curto. Bateu, levou, né? Tem gente que diz isso. Mas é rapidinho. Aí pratica uma ação, ou melhor, uma reação, né? Porque quando nós reagimos, nós não pensamos. Quando nós agimos, nós refletimos, né? E aí se arrepende 10 minutos depois. Por que eu fui responder àquela provocação? Como que eu fui cair naquela sintonia que o outro veio me trazer, né? Mas para fazer o bem, né, nós somos mais lentos. Ficamos perguntando às vezes, né? Será que vale a pena eu perdoar o fulano? O que eu vou ganhar com isso? Será que ele merece? Jesus veio nos ensinar o amor incondicional. Será que Jesus, quando nós às vezes apelamos para ele, né? Porque nós sempre estamos apelando. Agradecer é difícil, mas apelar nós estamos sempre, né? Será que ele diz para nós, você acha que você merece? Né? O que eu vou ganhar com isso? Então nós temos que ter esse olhar que Jesus tem por nós também e temos que ter esse amor incondicional para com o outro, né? E quanto à vaga recordação que muitos de nós têm de encarnações passadas, né? Às vezes nós temos aqueles lances, eu estive num lugar pela primeira vez, mas parece que eu já estive aqui muitas vezes, né? Essa ainda é levezinha, mas normalmente costumamos ter vagas recordações, né? Bem alto, né? Pertencemos à nobreza francesa, eu tenho certeza que eu fui uma rainha, né? Nós nunca fomos lacaios, somos sempre reis, rainhas, condes, nobres, né? Mas o que nós temos que ter a certeza é que neste momento estamos vivenciando com tudo o que precisamos para a nossa evolução, né? Independente de quem fomos no passado. É o nosso presente que vai contar, são as nossas atitudes, é a nossa vontade de nos reformarmos, de nos tornarmos pessoas melhores, de caminharmos mais serenas, não criando problema para tudo, querendo que o mundo siga o nosso caminho, a nossa cartilha. Cada um está no seu momento. O que é certo para mim pode não ser certo para o outro, né? Daí nós dizermos que ninguém erra, só faz o que sabe. E só sabe o que a sua evolução moral permite. Não adianta, ninguém muda o outro, né? Nós temos dificuldade em nos mudarmos, em fazer a nossa reforma íntima, mas queremos que o outro se reforme, né? Era o fulano, essa palestra, era para o fulano, aquele meu marido, tinha que estar aqui para ouvir isso. Ou aquela minha mulher. Não. Quem tem que estar aqui para ouvir isso somos todos nós, né? Para refletir sobre o que estamos ouvindo e caminhar, né? E há uma observação muito importante que
eu peguei até no livro do Miramês, ele diz o seguinte, que geralmente só recordamos termos sido celebridades no passado. Mas as grandes mediunidades muitas vezes se manifestam mais em pessoas incultas para que as faculdades mediúnicas não influenciem-se com a própria intelectualidade do médium. Aí eu me lembrei de Kardec, que foi buscar em duas adolescentes, né, as irmãs Boudin, ele foi procurar a ajuda dessas duas adolescentes que ele sabia que elas eram médiuns. Por quê? Porque ele disse que não queria médiuns influenciados pela sociedade, né? Então, prestemos atenção, não é? Não é sendo celebridades que chegaremos de volta à pátria espiritual. Ao chegarmos à pátria espiritual, o nosso cartão de visitas vai ser a nossa luz, a nossa sintonia. Não adianta chegar lá, doutor, gerente, professor, diretor, não. O nosso cartão de visitas, né, tem que ser como de Bezerra de Menezes, né, como de Chico Xavier, que houve aquela luminosidade que foi até o quarto do hospital dele, aquela estrela, vamos dizer assim, né, iluminando a chegada de Chico Xavier. Esse que é o nosso cartão de visitas, né? E se nós, eventualmente, soubermos de quem fomos em outras encarnações, é melhor nós silenciarmos e procurarmos trabalhar no bem. Porque é isso que vai nos impulsionar. Não é nós ficarmos dizendo, eu fui, não sei aonde, me disseram, né, que eu fui um grande, né? O que você está fazendo com essa aquisição de ser grande, né? Um grande vulto da história? Mas o que você está fazendo na atual? Está aproveitando essas aquisições morais para melhorar o mundo à sua volta e o seu mundo interior? Não é? É com isso que nós temos que nos preocupar. E até que horas? E nós sabemos também que o nosso caminhar, que cada reencarnação nossa é como se fosse uma caixinha, ou talvez um cômodo, em que essas portas vão se abrindo para nós à medida que vamos evoluindo. É a nossa luz que vai ser a chave para abrir as portas de nossas reencarnações passadas. Porque os espíritos nos dizem, né, que depende da nossa evolução moral o sabermos de nossas reencarnações passadas. Mas também nos dizem que nos mundos mais atrasados que na Terra, essas lembranças são motivo de sofrimento. Por quê? Porque eles não conseguem entender, né? Ou pela culpa, ou pelo remorso, ou por, às vezes, não entenderem mesmo se estão fazendo mal. Não, mas eu não fiz o mal. Isso não é o mal. E ficam sofrendo, né? Nós já sabemos que só através da limpeza do nosso coração, da limpeza dos nossos pensamentos, é que conseguiremos evoluir, ter boas atitudes, né? Pensar no bem, fazer o bem, é muito bom. E de tanto, né, exercitarmos o bem, nós chegaremos ao estágio de fazermos o bem com amor. Porque às vezes nós fazemos o bem por temor. Temor à crítica da sociedade, temor a Deus, eu vou dar 1 quilo para casa, né, para a cesta básica da casa, porque sei lá, né, Deus pode achar que eu estou sendo, né, egoísta, eu vou dar. Ainda fica assim, Deus, está vendo, eu botei lá 1 quilo, hein? Né? Não. Quando nós aprendermos a fazer o bem pelo bem, né, nós vamos ter a certeza de que aquele quilo que nós lembramos de comprar lá no supermercado, 1 quilo só para botar ali no carrinho da cesta básica, vai ajudar a matar a fome de uma família. E nós sabemos que a fome desequilibra, né? Na nossa casa, quando às vezes passa do horário do almoço, nós ficamos agoniados, desesperados. Tem gente que fica até com dor de cabeça, né? Se passou da hora do almoço, né? Mas nós às vezes nos esquecemos daqueles que querem comer e não têm o quê. E quando nós damos mesmo 1 quilo só de alimento, mas com amor,
sabendo que vai, né, vai beneficiar a uma família, né, vai se formar entre nós e aquela família que nem nos conhece e que também nós nem a conhecemos, vai se formar uma corrente de amor que nunca se partirá. E é isso que nós temos que ter em mente, que é o amor que vai nos unir, que é o amor que tem que nos movimentar, não é? E isso é um exercício que nós vamos, de tanto fazermos o bem, um dia vamos nos dar conta que já estamos fazendo bem porque nos sentimos bem, né? Sem cobrança de ninguém, né? Com a consciência tranquila de que estamos fazendo a nossa parte, né? Então, também a respeito do conhecimento dos fatos passados, a espiritualidade nos diz que pelas nossas tendências já percebemos o que fomos no passado. É lógico que se eu sou aquela pessoa que, ó, assambarca tudo, né? Achando que está amando, é meu filho, meu marido, minha casa, meu carro, meu. Ah, é porque eu amo os meus. Então, Deus me livre meu filho casar, minha filha casar, meu filho morar em outro lugar. Não, Deus me livre a minha mãe, não sei o quê. Gente, o amor, dizem que amor é como água na palma da mão. Se nós colocarmos água na palma da nossa mão e tentarmos fechar a mão, aprisionar a água, ela vai escorrer por entre os dedos e vai se acabar. A mesma coisa é o amor. Não podemos aprisionar quem nós amamos, porque vai fugir. Ninguém gosta de ser controlado, aprisionado. Nós podemos conquistar, mas nunca aprisionar, reter junto a nós, nos achando possuidores de tudo e de todos. Ah, mas é porque eu amo muito. Não. Engano. Não sabe amar, né? Porque quem ama liberta, como Jesus fez conosco, né? E então, e assim nós vamos caminhando, porque já está chegando o final do meu tempo, né? Nos lembrando que somos herdeiros de nós mesmos. Isso é muito importante, porque quando nos damos conta, né, que estamos passando por momentos difíceis, nós não devemos pedir a Deus que afaste de nós, né, as etapas difíceis do nosso caminhar. Nós temos que pedir a Deus que nos dê força para superá-las. Porque se estamos aqui, encarnados no planeta de provas e expiações, é porque ainda temos arestas a serem aparadas, né? Ainda temos que educar o nosso espírito e muito, porque a finalidade de aqui chegarmos é educar o nosso espírito, né? Então nós temos que agradecer a Deus as oportunidades de crescimento. Ah, mas eu vou agradecer a Deus o meu sofrimento? É bom que nos perguntemos, principalmente nos momentos difíceis, o que Deus quer me dizer com isso? O que eu posso fazer para sair dessa situação difícil? Nos asserenarmos, né? Nos colocarmos à disposição da espiritualidade, porque a ajuda espiritual sempre vem. Mas nós temos que ter essa sintonia serena para percebermos o auxílio divino. Somos filhos do amor de Deus, não caímos aqui de paraquedas. E Deus, como todo pai que ama realmente seus filhos, Ele não pune, mas Ele educa, né? E nós preferimos o caminho da dor, porque poderíamos escolher o caminho do amor, mas escolhemos, sem nos darmos conta, o caminho da dor, né? Então, aproveitemos essa bênção do esquecimento, que só nos ajuda a caminhar mais leves, sem o peso do passado, mas com as nossas aquisições morais, né, trazidas para todas as reencarnações que nós formos, porque o nosso arquivo moral nos acompanha, né, para usarmos também um meio eficaz para percebermos quem somos ou o que fomos, é a nossa consciência. A nossa consciência, onde estão gravadas as leis divinas, é que vai nos dizer, né, quem fomos ou quem somos.
E se nós fizermos uma análise realmente, né, honesta de nós mesmos, nós vamos nos perceber que às vezes nem nós conseguimos conviver conosco, né? Somos pessoas que nos põem para baixo. Ih, esse dia vai ser horrível, está chovendo. Ah, esse dia vai ser horrível, está calor. Ah, meu Deus, tem que enfrentar. Ah, meu Deus. Não. Acreditemos em nós, tenhamos confiança em nós, porque Jesus teve confiança em nós. Jesus nos disse, vós sois a luz do mundo, não para nos alegrar, não, mas porque Ele sabe que todos nós chegaremos um dia à angelitude, né? E lembremos-nos, né, de que o que nós somos, né, é um presente de Deus para nós. Mas o que nos tornamos é o nosso presente para Deus. O que nós queremos dar de presente a Deus quando retornarmos mais uma vez para a pátria espiritual? O que levaremos aqui da terra de lembrancinha para Deus? Será que chaveiros de egoísmo ou chaveiros de bondade, de generosidade, né? Ímãs na geladeira espiritual, né, de amor, de fraternidade. De sermos aqueles conciliadores como Jesus foi, não é? De sermos aqueles que perdoaram como quiseram ser perdoados por Deus, como nós falamos no Pai Nosso, né? E falando de presente, rapidinho só, tá? Eu vou lembrar que o Natal está chegando, né? Porque agora o Natal já começa em outubro, por incrível que pareça, né? Estamos em novembro, parece que estamos em pleno dezembro, né? Mas como eu não voltarei aqui esse ano mais, eu quero desejar a todos um Feliz Natal, mas quero também lembrar a vocês que não se esqueçam do aniversariante, que não se esqueçam de dizer às nossas crianças que Natal nós comemoramos o aniversário de Jesus. Natal não é o dia do Papai Noel. Nós ficamos muito contentes por Jesus ter vindo até nós, e podemos até dizer às crianças que chamamos o Papai Noel para dar os presentes, porque dia do aniversário é dia de presente, mas o aniversariante é Jesus, não é o Papai Noel, não é o mais importante, aquele presente caríssimo, né? Mas é importante sim o abraço, a reconciliação, né? A palavra, o aconchego, isso é que é o importante. Não sejamos aqueles que às vezes se entristecem porque não puderam pintar a casa, porque não puderam comprar um presente caro para si mesmo. Mas eu mereço, trabalhei o ano inteiro. Você tem tudo que merece. Todos nós chegamos ao final do ano com tudo que merecemos. Saúde, paz, amor no coração, fé em Deus, fé em Jesus e fé em nós. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco, né? Graças a Deus. Muito obrigada.